Meus amados e queridos irmãos, graças e paz a todos. Um forte e grande, carinhoso abraço. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro. E nós temos hoje um tema proposto que aborda a regeneração ou o decisionismo. O termo, ele é suscitado a partir de uma premissa contida em Atos, capítulo 2, verso 47, levantado pelo nosso maravilhoso grupo Teólogos da Verdade, onde se trazem algumas questões subjacentes sobre o que significa regeneração, qual é a diferença entre a regeneração e o decisionismo e por que esses termos se confundem. Mas me chama muita atenção o aspecto que é levantado a respeito do comprometimento da autenticidade da salvação a partir dos apelos que são feitos durante as pregações. Os irmãos sabem que há um grupo crescente no nosso meio que é contra a ministração dos apelos e a confissão de Cristo Jesus de forma pública dentro das igrejas. Nós pretendemos traçar algum tipo de compreensão relacionada a isso. E, meus amados, em primeiro lugar, eu penso que é importante deixar bem claro que esse termo decisionismo, ele é estranho ao vernáculo comum do universo teológico. Não há nenhum tratado sério que aborde essa terminologia, e somente a pós-modernidade, por força da atuação ideológica do calvinismo, é que trouxe essa expressão absolutamente conveniente apenas ao discurso daqueles que negam o livre-arbítrio e que tentam achar forçosamente alguma argumentação que desconstrua a liberdade dada por Deus a todo e qualquer homem que responda de forma positiva ou negativa ao convite salvador do Espírito Santo. E eu preciso também, logo de imediato, lançar por terra essa descabida tese de que a existência do apelo possa, de alguma maneira, interferir na compreensão da regeneração. São duas situações completamente distantes, tanto a nível de propósito quanto pelo tempo que claramente as separa. Enquanto a decisão gerada a partir do apelo é apenas o primeiro ato e o primeiro degrau de uma caminhada junto a Cristo, que ali se inicia, o processo regenerador é a ação seguinte, e não mais do homem, e sim do Espírito Santo, que a partir de então, paulatinamente opera a implantação do caráter de Cristo no coração do homem renascido. Logo, meus amados, decisão é uma coisa e regeneração é outra muito diferente. E um outro ponto que eu também não posso deixar de mencionar é que não há qualquer comprometimento no processo gerador da regeneração e a santificação pelo fato da conversão a Cristo ter sido iniciada num ato de resposta positiva ao apelo de um pregador. Se temos diversos exemplos de almas ludibriadas ou coagidas pelo emocionalismo irresponsável de alguns apelos, coisa que eu repudio veementemente, por outro lado, não podemos desconsiderar as milhões de almas que, de forma sincera, se rendem a Cristo e o servem por toda a vida e que iniciaram sua jornada de fé dizendo sim ao apelo lançado por um pregador. Então eu não me constranjo em admitir aqui publicamente que eu mesmo me entreguei a Cristo após ouvir e aceitar o apelo de um sermão evangelístico. E eu estou firme com meu Senhor há 3 décadas, graças a Deus. A mesma convicção eu tenho de que a grande maioria daqueles que me ouvem ou leem neste momento também passaram pela experiência da conversão a partir de um apelo, e inclusive muitos daqueles que se converteram ao calvinismo num dado momento de suas vidas e hoje combatem o apelo, também disseram sim a esta mesma modalidade evangelística no momento anterior de suas vidas junto a Deus. Portanto, é infantil e banal qualquer relação que se tente estabelecer entre uma conversão via apelo a algum suposto decisionismo ou a uma vida cristã não regenerada ou desprovida de santificação. E feitas essas considerações introdutórias, eu me permito muito humildemente, diante de Deus e dos meus amados irmãos, tecer aqui algumas breves palavras que fazem apologia à manutenção do apelo e tendo a Bíblia por base. Muitas pessoas reconhecem, irmãos, Jesus Cristo como um bom homem, um grande mestre ou mesmo como um profeta de Deus. Essas coisas elas são definitivamente verdadeiras sobre Jesus, mas elas não definem quem ele realmente é.
A Bíblia nos diz que Jesus é Deus em carne. Deus tornou-se um ser humano. João 1, versos 1 e 14 diz isso. Deus veio à terra para nos ensinar, curar, corrigir, perdoar e morrer por nós, sobretudo. Jesus Cristo é Deus, o Criador, o Senhor Supremo. Você aceitou esse Jesus? Mas o que é um Salvador e por que nós precisamos de um Salvador? A Bíblia nos diz que todos pecamos, todos cometemos atos maus. Romanos 3, 10 até 18 fala isso. Como resultado do nosso pecado, nós merecemos a ira e o julgamento de Deus. A única punição justa para pecados cometidos contra um Deus infinito e eterno é uma punição infinita. Romanos 6, 23, Apocalipse 20, de 11 a 15, dão base para isso. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Jesus Cristo veio à Terra e morreu em nosso lugar. A morte de Jesus, como Deus em carne, foi um pagamento infinito por nossos pecados, como diz 2 Coríntios 5, 21. Jesus morreu para pagar a pena pelos nossos pecados, como está em Romanos 5, 8. Jesus pagou o preço para que nós não tivéssemos que pagar nós mesmos. A ressurreição de Jesus dentre os mortos provou que a sua morte foi suficiente para pagar a pena pelos nossos pecados. É por isso que Jesus é o único Salvador, como diz João 14, 6 e Atos 4, 12. O grande problema, meus amados, está no que significa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O calvinismo, dentre seus muitos erros e delírios, ensina que dizer sim ao convite da salvação através de um apelo seria decisionismo e não regeneração. Como de costume, manipulam a Bíblia equivocadamente e muitos chegam até mesmo a citar João 1, 12 e 13, onde está escrito: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Conforme a interpretação que o fatalismo teológico calvinista faz dessa passagem, o novo nascimento não resulta da decisão humana ou da livre escolha por Cristo, no ato do apelo, quando o homem reconhece seus pecados e se arrepende da sua velha vida, mas apenas de um ato exclusivo de Deus, sem nenhuma interação com o homem. Ou seja, para eles, só serão salvos os determinados pelo fatalismo divino. O homem não pode aceitar a Jesus, porque isso seria um erro, seria uma obra de salvação própria. Os convertidos apenas se agregam, mas não podem nem mesmo defender a ideia de ter um dia aceitado a Jesus e tido uma experiência cristológica sincera, porque os salvos, para os calvinistas, evidentemente, já nascem salvos. Eu, porém, diria, irmãos, que há pelo menos dois erros sérios nessa interpretação. Primeiro, o versículo 12 de João 1, ele torna claro que o meio pelo qual esse novo nascimento é obtido é justamente receber a Cristo. Isso envolve um ato livre da vontade humana. O segundo é que essa passagem ela está simplesmente negando que haja outra fonte de novo nascimento que não seja o próprio Deus. O novo nascimento ele não vem de fontes humanas, como dos nossos pais, marido, mulher, de nós mesmos. Ninguém pode salvar-nos, apenas Deus. Deus é a fonte pela qual o novo nascimento é dado, como está no verso 13. Mas o livre-arbítrio é o meio pelo qual ele é recebido. E o verso 12 dá base para isso. A Bíblia diz, lá em Efésios 2:8, que é pela graça, mas por meio da fé que nós somos salvos. Romanos 9,16 diz que isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Para a cosmovisão fatalista, essa parece ser uma evidência inconfundível de que a salvação não depende da vontade do homem em aceitar a Jesus. Todavia, esta é apenas uma referência à fonte da salvação e não ao meio pelo qual nós a recebemos. Isso significa, amados, que recebê-la é um ato livre da nossa vontade. Leia João 1,12 e Efésios 2,8. Todas as formas soteriológicas creem que Deus foi quem iniciou a salvação, mesmo antes de o mundo começar, como está em Efésios 1,4. Somente Deus pode ser a fonte da misericórdia salvadora, que é do próprio Deus. Contudo, como a Bíblia indica em Romanos 9,22 e em outras referências, todos nós podemos aceitar ou rejeitar a misericórdia de Deus. Leia 2 Pedro 3,9, leia Atos 7,51. É como está escrito: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
livre-arbítrio? Entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Confessar a Cristo, meus irmãos, é o único meio para a salvação. Na Bíblia, em Romanos 10, 9 e 10, está escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Veja mais o que Cristo falou sobre essa atitude. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. Irmãos, uma vez salvo, quem confessa a Cristo se torna um adorador. Em Hebreus 13, 15, nós lemos assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Igualmente, por essa razão, o ex-cego declarou: creio, Senhor, e o adorou. Por meio desses textos, nós podemos entender que o nosso nome só será confessado no céu se fizermos essa confissão aqui na terra, confissão pública, antes da morte física. Confessar a Cristo, meus amados, é também a única forma de sermos vitoriosos sobre o pecado, porque em Cristo há graça para vencer o pecado. Paulo escreveu ao jovem Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, 2 Timóteo 2:2. E o resultado de uma vida vitoriosa é ter um nome confessado no céu. Lá em Apocalipse 3:5 nós lemos que o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, aqueles que fizeram a confissão pública de Cristo, além de serem vencedores do pecado, também têm a garantia da vida eterna. Em 1 Timóteo 6,12 nós lemos também: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também tu foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12. Portanto, meus amados, rejeitemos toda heresia que tenta trazer nebulosidade à verdade bíblica. Você, pastor, que prega e finaliza o seu sermão com um apelo à salvação do pecador, não apenas pode, como deve fazê-lo. E você que não o faz, é hora de abandonar a infantilidade dos incautos e preservar a fidelidade ao mandamento bíblico, pois somente através do apelo, o incrédulo neófito terá meios de perceber sua necessidade de confessar a Cristo diante dos homens. Sola Scriptura, meus amados, abaixo toda heresia, viva entre nós o autêntico cristianismo reformado e que a pregação do evangelho se intensifique, porque somente Satanás lucra com o tempo perdido nessas discussões fúteis. Pregação, apelo, confissão pública, regeneração e santificação. Assim diz a Bíblia e assim eu creio. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.